Logomarca da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, tipografia branca sobre um fundo negro, com o brasão do governo do estado ao centro da imagem e logo abaixo escrito Governo do Estado Rio de Janeiro e mais abaixo o lema Sem Tempo a Perder. Estamos ao vivo para todo o Brasil, Ocupando a maior parte todos da os tela está continentes, o planeta poeta Fernando Terra, quem Gasparini, sabe aí para outras homem branco, galáxias. meia-idade, olhos Boa castanho noite a claros, todos, a todas, usando a óculos, todes. cabelos Estou longos aqui, ó, com cacheados esse castanho livro claros, maravilhoso, ganhei penteados de para presente trás de na uma altura grande dos amiga, ombros, Rô. barba levemente Cheguei em grisalha, casa, usando tava com esse camiseta livro azul aqui, ó, estampada no foi lançado estilo agora este tie-dye ano, nas cores sobre amarelo, o verde, amor, rosa e cinza da nossa claro. querida Monja Coen, Fernando pastor está sobre Henrique um fundo Vieira, branco, onde padre se Júlio avista um sofá Lancelotti. coberto por Abri o manta em livro tons de cara com amarelo e essa fala laranjas. aqui, ó, do Ao pastor fundo está um Henrique. quadro em moldura branca Amar com o motivos inimigo abstratos em não é uma verde, amarelo e imposição sobre outras os cores. afetos e os Ao lado sentimentos, direito da mas tela uma existem decisão 4 de quadros não menores, responder um em na cima do mesma outro, moeda, sendo de que em não cada um está um desumanizar participante, quem de cima para quem baixo na nos seguinte ordem: desumaniza. Eduardo Tornag, Vou falar Ivone de novo. Matos, Fabiane Amar o Taylor e inimigo não é abaixo uma a tradutora imposição de sobre os Libras Mara, afetos e os mulher sentimentos, jovem, cor mas uma parda, decisão cabelos de escuros na não altura das responder na orelhas, mesma olhos moeda, castanho de não escuros, vestindo uma desumanizar blusa quem nos preta. Mara desumaniza. está sobre um fundo branco. Então estamos aí chegando no Natal. Natal, para quem não sabe, tem a ver com Jesus Cristo. A gente esquece um pouco disso, né? E a mensagem crística. Eu me lembro muito de uma frase do Mahatma Gandhi, que ele disse assim, que se todos os livros de toda a história, todos os livros fossem queimados e tivesse ficado apenas o Sermão da Montanha, não teríamos perdido nada. E eu reli agora o Sermão da Montanha e esse pensamento do pastor Henrique Vieira é uma síntese disso, né? De não combater o ódio com mais ódio. Violência gera violência, ódio gera mais ódio. Então a única maneira, como o próprio Gandhi dizia, né, de se reverter as coisas, né, da nossa humanidade é o princípio da não violência, é o princípio mais rápido de alcançarmos, né, uma experiência mais afetiva das nossas relações. E tudo isso, naturalmente, tem a ver com arte, tem a ver com poesia, tem a ver com o nosso concurso Poemas para Independência, que a gente está aqui certamente por afeto, por amor, né? Como a Ivne estava falando agora há pouco aqui no estúdio, do professor Wallace, né? De Cambuci, né, Ivne? Do Isso. município de Cambuci, de onde saiu, né? O ganhador, né? Do concurso. E ela, a Ivne comentando isso, como ele, né? Maluco encontra outro maluco, se junta porque a gente é isso, a gente acredita no poder de comunicação da poesia e no poder de transformação da arte. Também sempre me lembro, vejo que eu me lembro todos os dias disso que o Eduardo Tornag, que nos agracia aqui com a sua presença, dizendo uma coisa assim que a necessidade de expressão é uma necessidade atávica do ser humano. Então a gente precisa se expressar, assim como a gente precisa comer, assim como a gente precisa dormir, assim como a gente precisa trabalhar. Então a poesia, a arte, ela está aí no lugar da expressão, né? Do refinamento da expressão, do conhecimento de como se expressar de uma maneira potente, sublime, afetiva. E o nosso concurso ele veio com esse propósito, né? Nós tivemos essa ideia no final do ano passado, né? Quando nos reunimos com Fabiane Taylor, com a Ivne, para a gente pensar, gente, tem um projeto para a área de literatura, o que a gente pode pensar, propor? E o concurso veio como assim, poxa, uma maneira de estimular as pessoas a escreverem, porque as pessoas escrevem, deixam ali guardados, então por que não mostrar? Então essa foi assim
a grande motivação, e ficamos muito felizes assim com o resultado. Foi muito desafiador, porque primeiro que a gente ia começar a realizar o projeto em abril, aí foi adiado, e depois se confundiu com o ano das eleições, e assim, mas a gente teve assim 26 escolas que participaram, 92 inscrições, tivemos todo o cuidado de olhar poema por poema, de lermos juntos cada poema, e se a gente reconhece, como o Carlos Drummond de Andrade diz, né, que o melhor poema é aquele que você faz e mostra para o coleguinha ler. Então, essa comunicação, ela aconteceu. Então, primeiramente, assim, dar o nosso muito obrigado a todos os professores e estudantes que participaram do projeto, né? Não podemos deixar de agradecer também à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, pela proposta do edital, né? Esse é o Retomada Cultural na sua segunda edição, então a gente deseja que haja várias outras edições desse edital, e agradecer também a parceria com a Secretaria de Estado de Educação, que divulgou o concurso para todas as escolas, todas as instituições de ensino. Então, assim, houve uma mobilização, né? Sentimos assim, houve um boca a boca, né? A gente percebendo aqui que, por exemplo, algumas escolas, né, como Cambuci, Cantagalo, do município de Cantagalo e no município de Cambuci, assim, houve várias inscrições naquelas escolas, né? A Ivne teve essa presença, né, de estar presencialmente nas escolas, falando pessoalmente com cada professor. Então, isso fez uma grande diferença. E também queria falar um pouco aqui, antes de passar a bola aqui, dos poemas, né? A gente estava conversando aqui no estúdio, assim, da qualidade dos poemas, porque nós propomos um tema, né, bicentenário da independência. E a gente valorizou a perspectiva crítica, né? Foi uma coisa que a gente pensou desde o início, né? Como abordar a questão da independência do Brasil, né? De uma maneira mais realista, né? Menos ufanista. E a gente recebeu uma carga de textos assim altamente crítica, abordando a questão da mulher, né? A questão da questão negra, muito forte, muitos poemas, né? Inclusive o segundo colocado foi um poema que aborda a questão da independência sob esse olhar, né? Porque historicamente a independência viria junto com o movimento abolicionista. O movimento abolicionista ele já estava muito forte ali em 1822, mas ali o José Bonifácio conversando ali com a aristocracia, não vamos deixar isso para depois, porque é uma questão de economia, né? A economia precisa andar, então precisa de escravo, precisa de economia, esses argumentos, né? E então é curioso como isso veio e como isso tem tudo a ver. E para mim foi um salto, porque eu me lembro das poesias que eu fazia na época das gincanas dos colégios, né? Que a gente quis dar um pouco esse clima de gincana. Importante não era nem o primeiro lugar, mas era importante a participação. E eu me lembro que quando eu tinha 14, 15 anos, que eu estudei a independência na sala de aula, o que eu aprendi foi que o Dom Pedro, que foi um herói, que ele, com seu ato heróico, foi lá nas margens do Rio Ipiranga e deu seu grito. Eu só fui saber que Dom Pedro estava com uma crise de diarreia no dia da independência, agora recentemente, entendeu? Então, se eu, da minha idade, quando eu tinha 14, 15 anos, escrevesse um poema sobre a independência, certamente seria um poema muito ufanista, muito ingênuo. E hoje, essa geração de hoje, o que a gente viu não foi isso. Foi uma coisa muito, né? Isso me fez pensar como que a nossa, a gente evolui, né? Como que me lembra citando Gilberto Gil, né? Como que a história ela anda para frente, né? É claro que nesse andar para frente há alguns recrudescimentos, como é o movimento de um rio, né? Como uma trilha que sobe uma montanha, né? Não é, a gente não evolui reto, né? Sempre há uns vai e vem. Mas a gente vê que eu olhando assim
o adolescente que eu era e para os adolescentes de hoje, com a quantidade de informação e a sensibilidade, eu fiquei assim, realmente ficamos muito comovidos com o resultado. E aí eu quero já imediatamente passar a bola aqui para minha querida Ivne Matos, minha parceira do programa Poesia no Ar, e queria falar um poema, gente, um poema que eu até separei aqui, que foi um dos poemas que, assim, esse poema, ele talvez merecesse o primeiro lugar. A gente até falou, né? O poema que mais tem qualidades poéticas, só que era um poema que fugia completamente do tema. Não tinha nada a ver com o tema, e aí uma questão, né, de rigor, né, com o que a gente propôs que a questão da independência fosse colocada de uma forma, nem que seja de uma forma indireta, de uma forma crítica, mas o assunto tinha que vir, né? Mas olha esse poema aqui, ó, do Luciano Nunes Araújo, do SEJA de Niterói, SEJA Centro de Estudos de Jovens e Adultos. Muitas vezes o Luciano não seja um adolescente, mas o poema dele traz, de fato, uma maturidade poética leminskiana, por que não dizer, como ele diz aqui. Sob a lua nua, a leve brisa sobre a pele lisa causa um transe tão transado que careta ou chapado, tu não sabe onde pisa. Então a gente olhou, quando a gente viu esse poema, todo mundo ficou assim, meu Deus. Que é um poema que tem né, valores poéticos, né? E ele consegue transmitir essa sensação da leve brisa sobre a pele lisa, que a poesia é isso, né? Colocar palavra, traduzir sentimento, fazer, né, uma conjunção de palavras que nos revelem sentimentos, né? Então, como você sente, né, essa leve brisa sobre a pele lisa, né, causando esse transe tão transado, que careta ou chapado, a gente não sabe onde pisa. Então, esse para mim foi o poema, assim, né? E pena que eu não tinha, né, uma ligação direta com o tema, mas como esses, muitos outros poemas de muita qualidade. Então, o Eduardo vai falar um pouco desses poemas aqui para a gente também. E sem mais delongas, quero passar a bola aqui para Ivne Matos, para dar sua boa noite, fazer suas considerações. Boa noite, Fernando, Eduardo, Fabiane, Mara e aos que estão nos assistindo. Ivne Matos ocupa o centro da tela. Aqui, então, Mulher branca, meia-idade, balanço, olhos né, castanho escuros, cabelos longos, cacheados, castanho escuros, na altura dos ombros. Ivne veste uma blusa em que deixa aparecer um leve decote, deixando à mostra o ombro direito, né, em cores gradientes marrom, então, assim, marrom claro, amarelo e preto. Ivne usa um fone de ouvido branco e está sobre um fundo branco com uma porta aberta, né, à esquerda. Enquanto produção cultural por parte do Fernando, da Ajalume, né, um olhar totalmente sensível e um olhar também de um artista apaixonado, né, que acredita na arte e na poesia. Então, acho que essa junção aí foi perfeita e eu fico muito, muito orgulhosa, né, de ter participado desse projeto, porque o que que poderia parecer, né, uma coisa boba, um concurso de poesia, né, talvez se a gente falasse isso com alguém num outro momento, num outro contexto, você vai dizer, mas que coisa boba, né, coisa mais cafona, né? Um concurso de poesia, Só que, e aí, como o Fernando já falou, né, nós enfrentamos vários desafios enquanto produção, porque nós estamos no ano eleitoral, uma eleição totalmente atípica, né? Um ano que foi assim, todo mundo estava com sangue no olho, a flor da pele, né? E então não foi assim, uma eleiçãozinha, não. Foi uma eleição super tensa, uma campanha tensa. Aí nós tivemos essa dificuldade
com a divulgação, né, a Savia, que é a nossa social media, deixar um beijo aqui para ela também, enfrentou várias dificuldades, gente, em relação à nossa divulgação, sabe? Então a gente ficou assim, meses, né, uns 2 meses talvez, para conseguir impulsionar a nossa divulgação para Instagram e Facebook, por conta do nosso tema, que era independência, que conflitava, né, com a campanha eleitoral. Então, além dessa dificuldade da divulgação, porque estamos falando de um concurso estadual, né, e como ele é online, como não havia uma previsão de uma visitação, né, presencial, enfim, então a gente contava muito com o impulsionamento, né. Então, nós tivemos esse problema que foi bem sério, foi bem desgastante para a Savia, né, para nós, e tivemos também a parceria com a CEDUC, que também foi um desafio, porque nós estamos falando de uma secretaria e projetos, então conseguimos selar essa parceria com a CEDUC, que foi super importante. Não foi fácil por isso, porque um fim de ano super atarefado, né, para as escolas, para a secretaria, enfim, uma secretaria que administra muitas instituições, e aí, por fim, conseguimos. E eu quero deixar registrado aqui, gente, que nós, desde o começo, fomos muito bem recebidos pela CEDUC. A primeira pessoa que me atendeu, assim, no telefone foi a Rosane, e depois o Tiago, a Flaviane, e todas as pessoas, né, a equipe que eu tratei ao longo desse tempo, foram pessoas assim que ficaram muito interessadas né, desde o início. Poxa, que legal, o próprio Tiago, que é o coordenador de setor, falou, nossa, a gente queria mesmo fazer um concurso, que bacana, só que a gente não tinha recurso para isso, então foi perfeito. Então, assim, todos eles ficaram muito entusiasmados. Então, quais foram as dificuldades que nós enfrentamos? A questão do tempo, né, Fernando? Porque o concurso foi sendo empurrado, né, para o final do ano. E aí nós tivemos esses desafios. Mas apesar de todo esse quadro, né, então a gente, por exemplo, em termos de escola, a Fabiane Taylor tá aqui para poder dizer, né? Teve o novembro, que é habilidades, né? E enfim. E apesar de todo esse quadro de desafios, a CEDUC se mobilizou desde o começo, né, para poder acessar cada instituição e levar essa divulgação para cada instituição. Então, foram esses os desafios, e aí o que acontece? O que poderia parecer uma coisa chata, cafona, boba, né, se transformou numa coisa tão emocionante, né, nas nossas vidas, assim, foi tão marcante, porque quando os poemas começaram a chegar, né, e aí eu deixei para abrir todos de uma vez só. Quando eu abri, que mandei para os meus colegas, todos nós ficamos muito surpresos e emocionados, né? Então, nós curso, né, para a gente poder ter essa oportunidade de ler esses poemas, né? E aí, depois disso, foi só emoção e a dificuldade que nós tivemos de fazer essa seleção, né, de 92 poemas, a maioria deles muito bons, muito bem escritos, e a emoção de ficar pensando, né, quem que está do outro lado, né, quem é esse adolescente, quem é esse jovem, né, o que ele vivencia, né, o que está por trás dessas palavras, que realidade é essa, quem são essas pessoas, onde ele mora, né, é Cambuci, é Natividade, é São Gonçalo, enfim, eu tive muito essa, olha quem está aí, ó. O Wallace, querido. O Wallace. Novo sócio do Poesia no Ar. Tô aqui na terrinha, hein, Wallace? Enfim, foi essa grata surpresa maravilhosa que nós fomos tendo, e o que poderia parecer bobo se transformou numa coisa tão bacana, que emocionou a todos nós, emocionou
a equipe da SEDUC, né? Emocionou os professores, né? Todos que se envolveram lá. E aí quero já até transmitir para vocês os depoimentos aqui do Wallace, né? E do outro professor Jefferson também, né? Que não por acaso, né? Não por acaso tivemos textos com uma qualidade muito boa, não só em termos de construção textual, poética, mas também no conteúdo, né? Por quê? Não por acaso, porque o Wallace foi um professor que se empenhou muito durante semanas com esses alunos, né? Levando essa, como professor de filosofia e de história, levando essas questões dessa temática para a sala de aula e debatendo com os alunos e ensinando e provocando, né? Enfim, e o professor Jefferson também, aquele dia, falou que fez um trabalho muito bom, professor de história, fez um trabalho muito bom com os alunos com a temática do bicentenário. Então, eu acho que o saldo é assim, tão positivo, tão emocionante, que a gente já fica querendo sabe, pensar já no próximo do ano que vem, a gente já fica querendo fazer o ano que vem. Eu acho que ficou esse gostinho de quero mais, né? Tivemos momentos, sim, que a gente pensou assim, nossa, e agora como é que vai ser, né? Porque a divulgação não chega e o tempo está passando e a eleição está aí. Com certeza nós tivemos esses momentos na equipe, mas que valeu a pena todos os desafios. Tudo valeu a pena pelo resultado, pelo envolvimento e pela emoção que os alunos nos proporcionaram. Então, gratidão a todos, né, e todas que participaram, a equipe do Poesia no Ar, nossos parceiros aqui também, e vamos que vamos. Eu passo a bola para o meu mestre, amigo, Eduardo Tornag. Boa noite. Boa noite. Eduardo, Diga. só fazer um complemento aqui à fala da Ivne, antes de passar a bola para vocês, um recadinho. Todos os poemas não, desculpem, os 28 primeiros poemas, assim, né, os poemas que os 10 primeiros que a gente colocou em ordem, mais 18, né, no total de 28 poemas, estarão na semana que vem no nosso site poesianoar.com.br. É um e-book, é só clicar, baixar e tá tudo certo. E um complemento à sua fala, Ivne, assim, você arrasou, gata. Basicamente isso. Ficar nessa lambeção, nessa rasgação de seda interna, que não interessa a ninguém. Na véspera de Natal a gente pode. Mas assim, porque a gente propôs essa coisa de fazer um online, mas a Ivne, né, com o seu maravilhoso senso de obviedade, falou, gente, vamos nas escolas, né? E foi aí que despertou, né? O boca a boca, como a gente pensando assim num próximo, é claro que a gente tem que considerar no nosso cronograma um prazo para irmos pessoalmente às escolas. Assim, não vai dar para ir a todas as escolas, mas dentre as regiões, né, do Rio de Janeiro, a gente escolher, né, em quais escolas a gente vai. Essa questão dos professores trabalharem o tema em sala de aula com antecedência, isso é uma questão, tudo isso é uma questão de tempo, né, gente? Porque esse edital, a verba deveria ter saído em abril, foi sair em julho, agosto, né? Teve esses contratos, a gente não teve tempo de se movimentar antes, né? Então, mas assim, tudo isso rota de aprendizado. A gente sabe que um concurso como esse, devido à complexidade, né, de muitas escolas, muitos alunos, né? Tudo tem que ser feito com muito mais antecedência, com muito mais planejamento, até considerando intempéries, né? Vamos ter uma eleição no meio, né? Aí o nosso concurso usava o verde e amarelo, aí esse verde e amarelo o Facebook identificava como propaganda política e não deixava, e foi um vai e vem, quase que a nossa conta é bloqueada, e a gente, assim, nós temos o nosso métier, mas a gente não é mainstream, né? A gente não alcança milhares de pessoas, né? Então, a questão do impulsionamento e a questão do tete a tete, ela é muito importante, né, para o tipo de trabalho que a gente faz. E aqui um comentário do nosso querido Wallace: foi muito bom poder trabalhar no projeto, as atividades pedagógicas a partir de projetos
permitem que nós trabalhemos de forma interdisciplinar. Essa é a nossa proposta original, foi essa, Wallace, e a gente almeja desenvolver isso com mais plenitude. E vou passar aqui a palavra agora para o nosso querido Eduardo Tornag, que foi... Eu agradeço, não explica mais não, que só sobram 3 minutos. Vocês gastaram não, querido, minutos. Não, 3 minutos não, você tem o tempo Eduardo Tornag ocupa o centro da tela. Tá? Homem branco idoso de barbas longas e brancas, olhos azuis claros e cabelo castanho claro, usando óculos e uma camiseta azul escura em que está escrito poesia. Tornag usa fone de ouvido branco. Ele está sobre um fundo branco em que aparece um quadro com a inscrição de uma figura em forma de mandala, nos tons terra e preto, emoldurado em laranja e bege. O ser humano tem essa capacidade de contagiar as coisas, principalmente quando ele faz com empenho de beleza, isso dobra a força. Por isso, a literatura é tão importante. E não é importante só para você ter uma bela literatura, não. É importante para que as pessoas se entendam. Como o Fernando mesmo disse, né, o Drummond falava que o poema mais importante é aquele que você faz, não é, e mostra para o seu coleguinha, não é para o seu amigo, não é para o seu familiar, porque isso faz com que os seres humanos se enxerguem e se trocam, e nós precisamos disso. As pessoas precisam se expressar e sentir que o outro está espelhando. Então, nós encontramos um material maravilhoso durante, nos poemas, e essa coisa, quer dizer, você olhava aquele guri ali, aquele texto, aquela menina, e você dizia, Cacilda, que potencial, mas não está trabalhado. Não está trabalhado porque não tem a prática de escrever. Então, eu quero deixar aqui, não só, acho que nós precisamos fazer outro, que nós precisamos contagiar nas crianças esse prazer, de escrever, de se expressar, e a sugestão que a gente faça uma campanha junto à Secretaria de Educação para que ponha o exercício da escrita. Tem vários professores que eu conheço que fazem isso, né? Fazem zines com os seus alunos, botam a garotada para escrever, elas descobrem o prazer, de se ver publicado, de se ver lido e trocar ideias sobre isso. Porque o que essa garotada está precisando é de treino. Você não vai ter uma seleção de campeãs se você não treinar. E aí, treinar, eles precisam só descobrir que é legal. Eu tenho a impressão que esse concurso levou muitos garotos, inclusive o primeiro lugar, que achava que não, e o Wallace fez, não, escreve. E aí ele achou que não, e escreveu e ficou maravilhoso. Então, vamos botar a garotada para treinar, se expressar, descobrir como é bom ecoar nos outros, porque isso vai ter uma repercussão na educação em geral e na nossa qualidade de vida por conseguinte. Pronto, já gastei mais 3 dos 4 minutos que nós tínhamos. Deixa eu passar a palavra para a Fabiane. Nós não temos só 3, 4 minutos, Eduardo. A gente pode... não era 30 só? Não, 30 é o mínimo. Então não vamos gastar mais com isso, não. Não, tudo bem, né? Adorei a sua síntese, assim, achei que você mandou ver, mas fique à vontade, né? Fiquemos todos à vontade. Passar aqui a palavra para a Fabi, então. Vamos lá. Fabiane Taylor, nossa Fabiane Taylor ocupa o centro da tela, mulher parda, cabelos castanho escuros ou pretos, longos lisos penteados para o lado direito, usando óculos, olhos castanhos escuros e usa batom levemente vermelho e um fone branco. Fabiane veste uma blusa na cor preta, com detalhes em estampa em linhas descontínuas brancas. Ela está sobre um fundo branco com azulejos, sendo que à sua esquerda aparece um banner em que não se pode ler com exatidão o que está escrito. É um prazer muito grande estar aqui novamente e poder falar um pouquinho, desse concurso que eu achei assim maravilhoso e até fazer alguns comentários, que nós tivemos nesses momentos aí de escolha dos textos. Então, eu sou professora de língua portuguesa há quase 25 anos, Um ano que vem eu completo 25 anos, bodas de prata, que eu vou fazer na educação. Parabéns! Já, Então, o tempo passa muito rápido na educação. E hoje eu olho para trás, eu vejo alunos que chegam perto de mim, tia, a senhora deu aula para o meu pai, deu aula para minha mãe, então eu já estou em outras
gerações, né? Falei, daqui a pouco estou dando aula para os filhos de vocês. Então, esse processo é muito importante, interessante, e eu valorizo muito, e assim, e na escola, né, o Wallace vai me compreender aí, sempre tem um professor que joga faísca, né? Então, vamos fazer, vamos embora, você faz isso, você faz aquilo, para o processo, né, dar certo, para a escola se mobilizar. Eu sei porque nós temos um concurso na minha escola que quem ganha sai na sacolinha de pão de uma padaria do meu município. Então, eu acho maravilhoso esse projeto. Esse concurso é maravilhoso. Então, a gente mobiliza a escola toda, mais de 1.000 alunos. Então, são muitas poesias, né? É claro que a gente tem que ter um determinado número de linhas, né? Porque tem que dar lá, porque tem a sacolinha maior, tem a média, tem a menor. Então, nós temos que ter tudo isso, né? No edital que a gente lança, né? Desse concurso. Então, eu sou apaixonada de estar até à frente de concursos, porque isso mobiliza um número muito grande de alunos, né? Eles querem muito participar, ganhando ou não, né? Então, tem muitos alunos que gostam de escrever poemas, e esse concurso veio, né, também para reforçar a importância da poesia dentro da escola. E, principalmente, a importância de um professor, né, né, muitas vezes também as coisas começam com o pedagogo, com o coordenador, mas a importância do professor em levar isso para a sala de aula, em explicar, em deixar fluir no aluno a criticidade, né, de ouvir essa criticidade em sala de aula. E eu me lembro, no dia que nós, né, fomos falar os campeões, eu me lembro de um aluno que falou que nunca havia escrito um poema, né? Então, achei isso muito interessante, muito importante, porque ele foi incentivado pelo professor, né? Então, o professor me ajudou aqui, o professor me ajudou ali, e isso é muito importante. E uma coisa que o Wallace comentou aí um instante, que as questões interdisciplinares. Então, hoje a gente tem esse trabalho muito forte na escola, então não somos caixinhas isoladas, né? Então a gente faz essa comunicação com as outras áreas, com as outras disciplinas. Durante o ano letivo eu trabalhei com matemática, né, em um projeto, então trabalhei com história, trabalhei com ciências, e assim a gente vai desenvolvendo mais esse conhecimento de mundo do aluno, né? E nós vimos isso na poesia, porque eles pesquisaram, nós achamos assim muito importante e interessante os nomes das mulheres citadas nos poemas, então isso foi uma pesquisa dos alunos, isso foi o professor que levou para a sala de aula, né? Então tem sim vários poemas, né, com a preocupação da rima, dos versos, das estrofes. Eu achei isso super importante, tá? Essa conexão. Então, a gente viu a preocupação dos alunos, né? E teve aluno que falou no dia que realmente pesquisou, correu atrás, ficou lá no cantinho, escreveu, demorou um pouquinho, pensou, mas é esse trabalho de formiguinha. Então, a escola, ela é esse espaço. Então, quando falam para mim que ler determinado autor é difícil, tal, mas quando eles poderão ter essa perspectiva fora da escola? Então, a gente tem que mostrar para ele transgredir também. Então, eu acho isso muito importante, o trabalho do professor, e eu gostaria de finalizar dizendo que 2023 nós vamos começar os novos passos para o tricentenário, né? Então, nós já construímos agora um alicerce de poemas maravilhosos para o futuro, e que possamos analisar esses poemas, refletir sobre eles e, assim, provocarmos as mudanças que queremos. Eu acho isso muito importante para o nosso 2023. Entrarmos, né, pensando nas formas de se banir determinados preconceitos,
de fazer com que as questões sociais a gente não vai conseguir resolver 100%, mas que pelo menos a gente possa haver uma tranquilidade, né, na sociedade, de poder ter um livro para ler, de poder ir para a escola sem problemas de transporte, sem problemas de uma escola que não vai funcionar, e etc. Então, isso é muito importante para a gente. Obrigada. Muito Obrigada lindo. a você. Muito lindo, Fabiane, e muito esperançoso, né? Acho que todos estamos, né, carentes assim de Os 5 esperança, né? participantes Estamos aparecem na tela em motivados quadros também para isso. proporcionais, estando Então, eu acima da acredito que esquerda seja para a isso, gente. direita Alguém gostaria de Fabiane, complementar Ivne a e fala? Fernando, e Ivne, embaixo da Eduardo? esquerda para a direita Olha, Eduardo e Mara, Acho que tradutora de esperança é um livros. bom tema, hein? Sempre, né? Esperançar. Esperança, né? Esperança na forma verbal. Mas eu queria ressaltar uma coisa que eu estava com pressa, achei que a gente tinha pressa, e acabei não falando, que foi muito interessante, e aí até o poema que o Fernando leu encaixaria nisso, foi a conexão direta que era entre independência e liberdade. Na verdade, né? Independência, ser livre para escolher o seu caminho, né? E o poema que o Fernando leu, que não tinha nada a ver com independência, mas era um poema muito livre, né? Então ele exerceu a sua independência de escrever aquele poema. E eu acho que esse tema da liberdade, né, que está no fundo da ideia de independência, é uma coisa que realmente pode ser trabalhada pela Não estou ouvindo. seja, Eu não estou ouvindo. Tá dando uma cortada, Eduardo. Tá. É. Não, é isso. Agora melhorou. Bom, escapou, né, da independência em direção à liberdade, né, e uma das coisas que nas minhas oficinas eu enfatizo muito é que ao ler poesia, ao escrever poesia, né, a gente começa a se conhecer melhor. E isso, o autoconhecimento, nesta percepção de quem você é, se espelhando no outro, né, te traz uma liberdade de ação, né, uma confiança em si mesmo, não de ser maravilhoso, mas de saber quem é. Né? Então, é um exercício não só de formação da sociedade, como a partir da formação do ser. Né? Então, eu acho que é um objetivo pedagógico básico de qualquer escola. Não é? Qualquer escola precisa preparar, antes da matemática, do português, da geografia, da história, não é? A pessoa para compreender o seu lugar no mundo. E aí nada como a expressão. Não é? Nada como a liberdade de se expressar, ou descobrir como você se sente, né? Um passarinho, eles passarão, eu passarinho. Né? Eu queria finalizar dizendo que eu acho que nós aqui que temos essa missão, que assumimos essa missão na vida, né? Cada um dentro do seu dia a dia, da sua perspectiva, das suas possibilidades, nós assumimos essa missão de levar a poesia, né? A bandeira da poesia, literalmente, né, Eduardo? Opa. E aí, projetos como esse nos dão eu acho que acendeu uma esperança lá dentro do nosso coração, no sentido de que nós tivemos resultado. E isso mostra que é possível. Né? O que pode parecer impossível, porque é poesia, porque não sei o quê, né? Que é difícil e que tal. Eu acho que acendeu uma luz de esperança nos nossos corações, de dizer é possível. E eu sempre falo o seguinte, que a sociedade, ela está dentro da escola, né? A escola reflete a sociedade. Então, assim, é isso, gente. Eu acho que acendeu essa luz de esperança no sentido, lá, a bandeira da poesia. Obra de Ivne. Devidamente restaurada.
Então é isso, entendeu? Fernando, Fabiane, Eduardo, Mara, Wallace e a todos aqui, todo mundo que está assistindo, né? Eu acho que, para mim, no meu coração ficou isso, essa esperança de que é possível a gente, né, com essa parceria da SEDUC, com a parceria da Secretaria de Cultura e nós, né, de chegar nesses adolescentes, nesses jovens, de levar poesia, sabe? Poxa, a gente já deu um passo, a gente desbravou aí uma mata fechada, né? E fizemos uma trilha já. Então é isso, acho que a gente tem que, né, agora partir para cima mesmo. E veja bem, Ivni, completando o que você disse, uma coisa que ficou evidente, né? Muitos meninos e meninas nunca tinham escrito, né? E achavam que não era para eles essa coisa de escrever. Né? Mas aí foram desafiados, estimulados por um professor. O menino que ganhou o primeiro lugar achava que não era para ele escrever, né? E descobriu o prazer de escrever e de falar para os outros do seu poema. Então, parece, porque não, talvez o caminho, a mata pareça muito fechada, porque ainda não tentaram desbravar, né? Mas quando você vai lá, você descobre que tem a opção de trilhas ajudados pela natureza humana, não é? A natureza humana gosta de se expressar, gosta de ter um espaço de troca, né? E de alguma coisa que vá além da prosa utilitária, né? Alguma coisa que possa tocar o coração junto com a mente, né? Eu posso falar só um E pouquinho? aí... Opa, claro, Mara. Por favor, Mara. Diga. Uma ideia, Mara, fala, eu traduzo, Mara. Pode falar. Desculpa, eu gostaria só de pedir um favor a vocês, grandes poetas, maravilhosos mestres. Lance um concurso uma vez na vida ou algum projeto que fale sobre acessibilidade para todos os deficientes, cegos, surdos cegos, downs, porque é necessário a sociedade enxergá-los como pessoas, porque eles já se enxergam, mas falta a sociedade enxergá-los. É verdade. Inclusive, abrir o próximo Inclusive, concurso de é um poesia, tema maravilhoso para o próximo concurso. Não, entre em contato com a Rejane Arruda, ela tem um trabalho maravilhoso de slam. Exato, de poesia corporal, é maravilhoso, é lindo, eu participo lindo. Com ela desse trabalho, mas ela seria muito interessante que o ouvinte, esses alunos dessas escolas, escrevessem como eles veem, como eles enxergam essas pessoas. Eu trabalho em escola também, como Fabiana, eu sou do chão de escola e eu vejo que eles não enxergam esses alunos. E até mesmo os professores regentes não enxergam, infelizmente. Falta de prática. E é interessante notar, Mara, que nós tivemos há alguns anos um tema da redação do Enem sobre essa acessibilidade. E os alunos tiveram muita dificuldade de escrever, tá? Não sobre souberam. O assunto. Não souberam. Eles tiveram. Falta foi até um ano que a minha filha fez a redação. Foram notas baixíssimas na redação. Sim. Eu fiquei triste, mas eu ri muito. E era uma chance assim. E tivemos, né? Vamos lembrar que nós tivemos, né? O 10º lugar do nosso concurso foi uma poetisa autista. E isso foi algo assim que nos surpreendeu mesmo, né? Letícia Mariana. Nós ficamos sabendo assim e para mim essa questão da acessibilidade todos os projetos que eu faço assim, cada vez mais a acessibilidade ela vai deixando de ser periférica, né, para ocupar o centro do assunto, né, do projeto, né? Então isso que a Mara colocou de fazer um concurso de poemas com esse tema, dando esse tipo de informação, né? Até para nós, porque assim, sei lá, qual o número, coisas, né, que me ocorrem assim. Quantos cegos existem no Brasil, né? Quantas pessoas portadoras, né? Quais são as principais dificuldades relatadas por eles, né? Todas informações que a gente, né, preciso aprender, né? A gente precisa aprender mais sobre isso. Eu achei maravilhosa a sua colocação, Mara. Muito obrigada, tá? Por você não ter ficado aí
só no pensamento e ter se expressado e colocado essa... E eu acho que é um forte, para mim, um forte candidato a tema para o próximo concurso, tá? Eu achei maravilhosa a questão da acessibilidade, da inclusão, enfim, muito bom. Lato sensu, né? Inclusão no sentido mais amplo possível, né? Porque, afinal de contas, a riqueza vem da troca entre os diferentes, não é? A vida plena para todos, todas e todes, né? E queria reiterar isso que o Eduardo falou, né, da escola para formação do ser, né? E eu acho isso tão importante de a gente lembrar antes, né, da geografia, da matemática, de qualquer coisa, porque, né, a sociedade, esse próprio conceito de sociedade, né, ele é uma em grande parte uma abstração sociológica, né? Ele é uma invenção de Durkheim, de Max Weber, mas o que existe verdadeiramente, o que existe é o indivíduo. O ser é ele que é esse nós sabemos que existe. Então, qualquer transformação social, humana que nós desejarmos, ela parte da transformação do ser, né? É igual você querer combater a violência com um policiamento ostensivo na rua. É importante? É importante. Mas assim, se eu for ter policial em todas as ruas, de todas as cidades, não tem, entendeu? A gente precisa que as pessoas sejam conscientes, que as pessoas tenham renda, que as pessoas tenham oportunidades, né? Que a gente não chegue nas pessoas mais pobres só com um cacetete e com a arma, né? Que a gente chegue com escola, com formação, com leitura, com afeto. Então, é o ser que precisa ser transformado, não é? A sociedade ela é uma consequência. Ações sociais são fundamentais, evidentemente, mas aqui, quando a gente trata de um concurso de poesia, a gente está falando do ser, daquele ser do Jonathan, que nunca tinha escrito um poema, ou que tinha escrito pouquíssimo, e que esse prêmio fez uma diferença decisiva na vida dele. Certamente não vai ser mais a mesma pessoa depois disso, e como que isso reverbera nele e reverbera em tudo que está ao redor dele, né? Porque não é só, o Eduardo sempre fala isso, né? Assim, o Brasil já foi muito bom em futebol porque temos, né, uma quadra, um campinho em cada esquina, né? Então, para a poesia é a mesma coisa, né? É preciso que haja eu me lembro muito do Sivuca quando eu falo isso, assim. Por que que o Sivuca é um gênio que nasceu na Paraíba? Não é à toa. Paraíba foi um berço de grandes sanfoneiros da geração dos anos 30, dos anos 40. Então, um grande poeta, um grande artista, ele não nasce do nada. É preciso de um jardim que receba, né? Que dê o alimento para que essa flor floresça. Sobre o que você estava falando aí, Fernando, sobre a poesia do Jonathan, tem um livro que eu gosto muito, que é da Cecília Meirelles, O Romanceiro da Inconfidência, e tem um poema que ela fala sobre o Tiradentes, e ao lermos o poema, né, as letras e os fonemas, parece que ela está com o martelo do juiz, né, julgando e batendo esse martelo. Então, eu achei muito interessante, eu faço essa associação com os poemas que eu vou lendo depois, e o do Jonathan, no final, ele coloca, né, não há 7 de setembro, e bate o martelo, colocando lá o ponto final. Então, uma mensagem, continuando nessa mensagem de esperança, então que mudemos, né, esse verso, haverá sim um novo 7 de setembro, com exclamação, né, que possamos então levar assim, a escola, os livros, né, para todas as pessoas, que elas possam ter essa acessibilidade aí para viver plenamente, né, nesse grande Brasil. E que não só a gente consiga levar para os pobres, mas para os banqueiros também, que estão mais precisados de poesia, entendeu? Eles são muito carentes disso. Mas não é? Tem aquela poesia que eu adoro, pobres carentes. Alguns de comida, outros de caráter, muitos de carinho, todos de respeito. Nós, cada um do seu jeito, todos iguais. E lembrar que educar, a gente esquece, né? A nossa sociedade
tão dirigida, tão dirigista, né? A gente não tem o projeto de escola que a gente tem, é um projeto de doma, né? Não é educação é tirar de dentro da pessoa, fazer com que nasça dentro de si, não é a pessoa que ela é, tirar, né? Deixar que venha, ajudar a criança a crescer e sair. Porque se você está com o olho aberto para o mundo e se sente capaz, as informações você consegue sozinho, né? Meu pai dizia, quando eu era garoto, ninguém gostava de matemática, mas não tinha máquina de calcular, nem telefone, né? Então, ele dizia, olha, filho, ninguém gosta de matemática, mas todo mundo sabe fazer troco. Porque a vida ensina. A vida ensina. Se você tiver olhos para ver, oportunidade de descobrir, necessidade, não é? E não te fecharem a porta, a vida ensina. Você precisa ser um ser humano pronto para lidar com as coisas, né? Mas, enfim, já estou me estendendo aqui, eu que estava preocupado com o tempo. Maravilha, gente. Então, vamos encerrar nosso encontro. Gratidão ao professor Wallace aqui. Já curtiu o tema, né, Wallace, da questão da acessibilidade. Então, deixemos essa sementinha plantada, amadureçamos e desejamos um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo, que renovemos as nossas esperanças e caminhamos sendo pessoas melhores. Muito obrigado a todas, a todos, a todos. Obrigado, Mara. Feliz Natal, feliz Ano Novo, Natal, tudo de bom e gratidão pela parceria. Até já, gente. Obrigada Até a todos. Já. Tchau, tchau. 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 Logomarca da Secretaria de Cultura e Economia Criativa na horizontal, tipografia branca sobre fundo negro.